Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aí à nossa apostila de instalações elétricas, né? Serão 20 aulas no total e essa é a nossa aula de número 14, tá? Então, já estou com a minha apostilinha aqui do Centro de Formação de Eletricistas em mãos. Vamos abrir na página 47, onde paramos. Então nós havíamos preenchido essa planilha, né, com os valores de potência instalada dos circuitos, né, verificamos a quantidade de tomada, qual a potência que deveria ser instalada de iluminação, definimos os circuitos de uso específico que nós vamos utilizar, né, calculamos o fator de demanda, determinamos o cabo de alimentação, que no nosso caso seria de 25 milímetros, disjuntor de 63 amperes. Tá? Então, fizemos todo esse levantamento. Agora, vamos calcular a corrente elétrica de cada circuito para a gente poder determinar aí a fiação e o disjuntor. Tá? Lembrando que o que ficou convencionado na nossa tabela, né? Você vê que aqui, ó, em cada ambiente eu contabilizei 3 circuitos. Então, nós vamos usar 2 conduítes. Um conduíte vai ser usado para o circuito específico, então o que é isso? Ele sai do painel do disjuntor, vai direto para o chuveiro. O conduíte que sai do painel de disjuntor vai direto para o chuveiro. Então todos os equipamentos de uso específico, ele vai usar um conduíte direto saindo do painel para o ponto de alimentação. Ou seja, dentro desse conduíte vai passar apenas um circuito, que é o circuito responsável pela alimentação do nosso equipamento de uso específico, tá? E o outro conduíte nós vamos passar 2 circuitos, que vai ser um circuito de iluminação, por exemplo, em um caso, e o circuito de tomada de uso geral, que nós vamos usar o mesmo conduíte, o mesmo caminho. E aí nós vamos aplicar o fator de correção de agrupamento para 2 circuitos. Bom, então eu vou pegar aqui o meu circuito número 1, circuito de iluminação. Então, deixa eu ver aqui minhas canetas aqui. Então, ó, circuito número 1, a corrente do circuito número 1 vai ser igual à tensão do circuito 1, errado aqui, a potência do circuito 1 dividido pela tensão do circuito 1. Bom, qual que é a potência do circuito 1? Vamos olhar na nossa planilha. O circuito 1 é a iluminação, né, da área de serviço, dormitório 1, dormitório 2 e banheiro. Então, o circuito 1 corresponde a esses 4 ambientes. Bom, a área de serviço, qual que era a iluminação? 100 VA. Dormitório 2, 160, dá 260. Com mais 100 do banheiro, 360. Com mais 160 do dormitório 1. Então, 360 mais 160, 460, 520 é a potência total. É a potência total do circuito número 1. Vamos ver aqui se nossa caneta funciona. 520. E a tensão? 127. Então, qual que vai ser a corrente do circuito 1? Eu pego esse valor aí, tá? Eu vou pegar aqui a calculadora para facilitar. 520 dividido por 127. Bom, deu 4 amperes a corrente do nosso circuito. 4,1, vamos arredondar aqui. 4,1 amperes é a corrente do circuito. Ricardo, o cabo de 1 milímetro atenderia esse valor de corrente? Atenderia. Vamos olhar aqui a tabela de capacidade que eu deixei para vocês na página 50 da apostila. Se a gente for olhar aí, 2 condutores carregados, porque o nosso circuito é fase neutro, 2 condutores carregados. Né? O método de instalação B1, porque ele está embutido em eletroduto na parede. Bom, o cabo de meio milímetro suporta 9 amperes. Só que aí a gente não pode esquecer que seria 9 menos 20%, porque ele está agrupado. Tá? Só que tem um detalhe. A NBR 5410 ela traz um critério chamado de seção mínima dos circuitos. E para circuito de iluminação, por questões mecânicas inclusive,
a seção mínima para circuito de iluminação é 1,5. Então o cabo que nós vamos utilizar para fazer a alimentação desse circuito é 1,5 mm². Qual que é a corrente elétrica do circuito de 1,5? Para a gente poder determinar o disjuntor, porque o disjuntor tem que estar atrelado à capacidade do cabo, nunca pode ser acima da capacidade do cabo. Bom, 1,5, olhando aqui a minha tabelinha, que está na página 50, seria 17,5 amperes esse cabo, tá? No método de instalação B1, que é embutido em eletroduto na parede. Só que a gente vai reduzir 20% desse valor, por quê? Porque dentro desse conduíte vai passar também um circuito de tomada de uso geral, que a gente vai ver aqui depois qual que é. Deixa eu até olhar para vocês aqui na nossa tabela para dizer qual é o circuito que vai passar junto. É o circuito 7, que é uma TUG da área de serviço, vai passar junto nesse eletroduto. Muito bem, então a gente vai pegar aqui, ó, 17,5 menos 20%. O resultado é 14. Então, pessoal, o que significa? O cabo para esse circuito vai ser 1,5 mm². O valor agrupado deste cabo, o valor de corrente deste cabo corrigido é de 14 amperes. Posso usar o disjuntor de 16? Não. Por quê? Porque está acima da capacidade do cabo. E o meu disjuntor vai ser de 10 amperes para esse circuito. Então está feito aí, ó. Então a gente vai precisar de cabo de 1,5 para fazer esse circuito. E o disjuntor para alimentar esse circuito vai ser de 10 amperes, tá? Matamos o primeiro. Vamos ver o segundo. Vamos calcular agora a corrente do circuito 7. Por que, Ricardo, do 7? Só para mostrar para vocês o seguinte, como nós estamos mexendo na área de serviço, que é o circuito número 1 de iluminação, a área de serviço está inclusa, no eletroduto da área de serviço vai passar o circuito 1 e vai passar por ali também o circuito 7, que é da tomada de uso geral da área de serviço. Circuito número 7. Qual que é a potência do circuito número 7? Vamos ver quem que contempla aqui o circuito número 7. Circuito número 7, tomada de uso geral da área de serviço. Vamos ver aqui quantas tomadas tem. Tá marcando aqui que são 2 tomadas. Então, na área de serviço eu tenho 2 TUGs, né? E aí, aplicando aquela regra que as 3 primeiras tomadas tem que ser de 600 VA para cozinhas, banheiros, lavanderia, áreas de serviço ou áreas análogas a essa daí, né? Então, no caso aqui da área de serviço, nós temos 2 TUGs e cada uma de 600 VA. Então, a corrente do circuito 7 vai ser a potência do circuito 7 dividido pela tensão do circuito 7. Qual que é a potência do circuito 7? 1.200. Qual que é a tensão do circuito 7? 127. Portanto, vamos determinar a corrente elétrica. Então, vamos lá, 1.200 dividido por 127. Deu 9,4 amperes. Então, 9,4 amperes é a potência a corrente elétrica, melhor dizendo, do circuito 7, que vai alimentar 2 tomadas de uso geral que vão estar na área de serviço. Muito bem. Bom, vamos voltar lá para a tabela de capacidade dos cabos, na página 50. 9,4, olha, o cabo de 1,5 daria, porque ele suporta 17,5. Até o de 14, até o de 1 milímetro provavelmente daria, porque ele suporta 14 amperes, só que a gente não pode esquecer que está agrupado, né? Então 14 menos 20%, só para a gente ver. Daria para alimentar essa tomada com cabo de 1 milímetro. Né? Jogando aí, no caso, os 14 amperes que o cabo suporta, menos 20% que ele está agrupado, ainda assim daria 11 amperes, suportaria. Só que tem um detalhe. Pelo critério de seção mínima da NBR 5410,
A seção mínima a ser utilizada em circuitos de tomada de luz geral é de 2,5. Então nós não, mesmo que a gente sabe que o cabo suportaria nesse caso, não podemos fazer isso. Por quê? Porque a seção mínima recomendada para esse tipo de circuito é 2,5. Então vamos lá para o 2,5. Olhando a minha tabela, o 2,5 suporta 24 amperes, 2 condutores carregados. As nossas duas tomadas são alimentadas com fase neutra. Então a gente vai aplicar o fator de correção para quê? Para determinar o disjuntor que vai proteger esse fio. Então 24 menos 20%. Deu 19,2 amperes. Então um cabo de 2,5 e a corrente dele corrigida de 19,2 amperes, tá? Bom, posso usar o disjuntor de 20 amperes? Não. Por quê? Porque ultrapassa o limite de capacidade do cabo. Então o disjuntor que nós vamos usar é de 16 amperes. Então determinamos aí a fiação e o disjuntor do nosso circuito número 7. Beleza? Vou fazer mais um e vou deixar para vocês fazerem os demais, seguindo esse padrãozinho que eu fiz aqui. Tudo bem? Vamos continuar na área de serviço? Vamos pegar aqui o circuito número 8 da área de serviço, que é uma TUI, é uma tomada de uso específico que nós vamos deixar na área de serviço, certo? Essa TUI vai ser uma tomada de 20 amperes e 220 volts. Então, se você precisar ligar um equipamento mais pesado na área de serviço, e esse equipamento tem que ser 220 volts, porque nós convencionamos que vamos deixar a tomada em 220 volts, nós vamos fazer o cálculo agora do nosso circuito número 8. Então, deixa eu pegar aqui a minha franelinha, nosso circuito número 8. Como que vai ficar a corrente do nosso circuito número 8? Vai ficar, corrente do circuito 8 vai ficar a potência do circuito 8 dividido pela tensão do circuito 8. Qual que é a potência? 4.400 watts dividido por 220. Isso daqui vai dar 20 amperes. Peraí, Ricardo, mas como você sabe que a tomada é 4.400 watts? Ora, se a tomada é 20 amperes e a tensão é 220, vai dar 440, tá? Muito bem. Bom, então, nós vimos aí que o nosso cabo de 2,5 suporta 24 amperes. Mas eu não tenho que agrupar, Ricardo, eu não tenho que fazer o agrupamento, eu não tenho que reduzir 20% do cabo? Não, nesse caso não. Porque lembra que nós falamos lá, no que nós convencionamos? Tomada de uso específico, ou circuito de uso específico, o conduíte vai sair do painel direto para aquele ponto de alimentação. Então, nesse caso, a nossa tomada é 20 amperes, então nós não vamos precisar agrupar, aplicar fator de correção. Por quê? Porque o circuito vai estar individual dentro do eletroduto. Então nós vamos usar o cabo de 2,5 mm², a corrente dele é 24 amperes e o disjuntor que nós vamos utilizar é de 20 amperes. Tudo bem, pessoal? Então, finalizamos aqui os 3 circuitos da área de serviço, determinamos fiação elétrica e disjuntor. Então eu quero que você faça isso aplicando esses mesmos conceitos que eu coloquei aqui nos demais ambientes, dormitório 1, banheiro, dormitório 2, sala, copa e cozinha. Porque nós já dividimos os circuitos, já determinamos a potência, e aí é só colocar esses conceitos aqui em prática. Beleza, pessoal? Então, finalizamos aqui a nossa 14ª aula, e restam apenas 6 para a gente terminar todo o conteúdo da nossa apostila de instalações elétricas residenciais e prediais. Um abraço e até o nosso próximo encontro.